Jeremias, capítulo 27. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois, envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vierem ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre esta nação até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médios e feiticeiros, que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois, repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Por que você e seu povo morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença, que o Senhor trará contra toda nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentira em meu nome. Por isso expulsarei vocês desta terra. Todos vocês morrerão, junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que, em breve, serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos. Submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? Se, de fato, eles são profetas e transmitem mensagem do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Jeremias, capítulo 28. Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia.
Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém! Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas, que vieram antes de você e de mim, falaram contra muitas nações e grandes reinos, e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia a paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado, de fato, enviado pelo Senhor. Então, o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços, e disse novamente a todo o povo: Assim diz o Senhor, assim como este jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Vá e diga a Ananias: Assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: Coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: Ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: você morrerá, sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Jeremias, capítulo 29. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa.
para sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria. Pois não querem me ouvir, embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor. Todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de seus profetas: Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maacéias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo. Cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. E eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que, então, não fez nada para deter Jeremias, de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. Curta, comente e compartilhe.